A estrada de terra que levava a Blackwood era longa e sinuosa, ladeada por árvores antigas cujos galhos se entrelaçavam no alto, formando um túnel natural que bloqueava a luz do sol. Para quem dirigia por ali, o mundo parecia se reduzir a sombras oscilantes e ao som abafado dos pneus sobre o cascalho. Blackwood não aparecia em nenhum mapa moderno, mas ainda existia, como uma ferida aberta no meio da floresta. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado, e onde histórias sombrias se escondiam como predadores à espreita. Lucas Holt não queria estar ali, mas o trabalho exigia. Como repórter investigativo, ele tinha a missão de desenterrar mistérios e revelá-los ao mundo, e Blackwood prometia ser um prato cheio. Há semanas, boatos sobre desaparecimentos inexplicáveis tinham chegado à redação. Pessoas que se aventuravam na floresta ao redor da vila desapareciam sem deixar vestígios. As autoridades locais evitavam perguntas, e os moradores que permaneciam ali não falavam com forasteiros. Lucas sabia que algo estava errado, e estava determinado a descobrir o que. Ao entrar na vila, ele notou como o lugar parecia abandonado, mas ao mesmo tempo vivo, como se algo invisível o estivesse observando. As casas eram de madeira desgastada, com telhados inclinados e janelas que pareciam olhos mortos. Uma leve neblina pairava sobre as ruas, dando ao ar um cheiro de terra molhada e decomposição. Seu primeiro ponto de parada foi o bar local, o único com luzes acesas. Ao entrar, foi recebido por olhares desconfiados. Homens com rostos enrugados e mulheres de expressão vazia o encaravam em silêncio. O ambiente cheirava a álcool barato e fumaça de cigarro. "Você não é daqui", disse o barman, um homem corpulento com cabelos grisalhos e olhos penetrantes. "Não. Meu nome é Lucas Holt. Estou aqui para investigar os desaparecimentos recentes", respondeu ele, tentando soar casual. O bar inteiro ficou em silêncio. As pessoas desviaram o olhar, e alguns se levantaram, deixando o lugar como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. "Ouça", disse o barman, inclinando-se sobre o balcão. "Se você sabe o que é bom para você, vá embora antes do pôr do sol. Há coisas em Blackwood que você não quer conhecer." Antes que Lucas pudesse responder, um velho na mesa do canto falou, sua voz rouca como gravetos quebrando: "Eles não o deixarão sair. As sombras não perdoam." Naquela noite, Lucas se hospedou na pousada da vila, um lugar pequeno e decadente. Enquanto revisava suas anotações, percebeu que algo estava errado. Havia um som estranho vindo de fora, como se algo raspasse contra as paredes de madeira. Quando abriu a janela, viu apenas a escuridão da floresta e, por um momento, teve certeza de que algo estava observando de dentro das árvores. Lucas acordou cedo, determinado a explorar a floresta. Ele havia ouvido falar de uma clareira onde, segundo lendas locais, eventos estranhos aconteciam. Com uma mochila cheia de equipamentos e um gravador de áudio, ele seguiu por uma trilha estreita que serpenteava para dentro da mata. A floresta era opressiva. As árvores pareciam se fechar ao redor dele, bloqueando a luz do sol. Cada passo fazia o silêncio se tornar mais pesado, como se o ambiente o estivesse engolindo. Ele ouviu ruídos distantes, estalos de galhos, o som de folhas sendo pisoteadas. Por mais que tentasse ignorar, a sensação de estar sendo seguido era inevitável. Quando chegou à clareira, viu algo que o deixou sem fôlego. No centro do espaço aberto, havia um altar de pedra coberto de musgo, com marcas gravadas que ele não reconhecia. Ao redor do altar, velas derretidas e ossos pequenos, como os de animais, estavam espalhados. Ele se aproximou, tirando fotos e gravando descrições. O vento soprou de repente, trazendo consigo um cheiro acre de queimado. Lucas se virou bruscamente e viu uma figura nas sombras. Era alta e indistinta, com olhos que brilhavam como carvões em brasa. Ele recuou, mas a figura não se moveu. Então, ouviu uma voz, baixa e arrastada. "O pacto foi feito. Você é parte dele agora." Lucas correu, o coração disparado, sem olhar para trás. Quando finalmente alcançou a trilha que levava de volta à vila, tropeçou e caiu, rasgando a calça e ferindo o joelho. Mas ele não parou. Ao chegar à pousada, trancou a porta do quarto e tentou se acalmar, mas as palavras da figura ecoavam em sua mente. Nos dias seguintes, Lucas tentou falar com os moradores sobre o altar, mas todos o ignoravam ou o evitavam.
Apenas uma pessoa se dispôs a conversar, o velho que o havia alertado no bar. Você encontrou o altar, não foi? Perguntou o velho, a voz cheia de resignação. Lucas assentiu, e o velho suspirou profundamente antes de continuar. O altar é o coração de Blackwood. Foi lá que tudo começou. Há muito tempo, os fundadores da vila fizeram um pacto com algo que nós não entendemos. Queriam prosperidade, mas não perceberam que o preço seria a alma da vila. Desde então, as sombras protegem o pacto. E agora você faz parte disso. Lucas tentou argumentar, dizendo que não tinha aceitado nenhum pacto, mas o velho apenas riu amargamente. Não importa. Apenas ver o altar é suficiente. Você foi marcado. Naquela noite, Lucas percebeu que as sombras dentro de seu quarto estavam se movendo. Elas se estendiam pelas paredes e pelo teto, crescendo e tomando formas humanas. Ele tentou ignorar, mas o medo era insuportável. Quando finalmente adormeceu, sonhou com o altar e a figura que o observava da floresta. Em seu sonho, ouviu a mesma frase: o pacto foi feito. Você é parte dele agora. Determinado a quebrar o ciclo, Lucas voltou ao altar com ferramentas para destruí-lo. Ele acreditava que, se eliminasse o coração do pacto, as sombras perderiam seu poder. Mas, ao chegar lá, encontrou o lugar cercado por figuras encapuzadas, murmurando em uma língua antiga. Lucas tentou se esconder, mas uma das figuras se virou em sua direção, como se pudesse sentir sua presença. De repente, a floresta ficou em silêncio, e todos os olhos se voltaram para ele. As sombras começaram a se mover, envolvendo-o como uma maré negra. Ele lutou para escapar, mas elas eram implacáveis. Foi então que viu o velho do bar entre as figuras. Ele tirou o capuz e disse: não existe saída, Lucas. Você pertence a Blackwood agora. Antes que pudesse reagir, Lucas foi puxado para dentro do altar. Sua visão escureceu, e tudo que restou foi o som de risos sombrios. Quando Lucas acordou, estava de volta ao seu quarto na pousada, mas algo estava diferente. A vila estava vazia, e as sombras agora o seguiam onde quer que fosse. Ele percebeu que havia se tornado parte de Blackwood, preso em um ciclo interminável de medo e escuridão. A partir daquele dia, Lucas foi visto apenas como uma sombra entre as árvores, um aviso para aqueles que ousassem desafiar o pacto. E Blackwood permaneceu como sempre foi, um lugar onde segredos sombrios são guardados e onde o pacto nunca pode ser quebrado.